Todo desenvolvedor iniciante já ouviu a seguinte frase: não crie um GTA. E a frase pode até parecer engraçada e já se tornou até um meme no ramo do desenvolvimento de jogos, mas ela traz uma grande verdade e um grande alerta sobre um problema real e que sim, faz muitos desenvolvedores iniciantes até abandonarem a área pouco tempo depois. Mas nesse vídeo eu vou ser mais duro com vocês e precisamos atualizar essa frase para a nossa realidade mais recente, dizendo: não crie um Metroidvania. E nesse vídeo você vai entender todos os desafios complexos de se criar o seu próprio Hollow Knight. E como eu saí de um cara que anos atrás estava desenvolvendo meu próprio Metroidvania para um cara que definitivamente não recomenda mais desenvolvedores indies criarem jogos nesse estilo. Vamos começar falando sobre motivação. O que nos motiva a criar um jogo? É a paixão por jogar jogos, é a diversão e os momentos únicos que vivemos com nossos irmãos e amigos ao jogarmos todos juntos, é a nostalgia de relembrar da nossa infância despreocupada, sem grandes responsabilidades, onde simplesmente apertávamos um botão e éramos transportados para um mundo mágico cheio de cogumelos, castelos e nuvens feitas de pixel art. Cada um terá o seu motivo e para mim em específico foi um aglomerado de boas lembranças, sentimentos bons e poder transformar minha maior diversão em profissão. Mas existe uma grande armadilha que nos espera logo nessa entrada na área de desenvolvimento de jogos, que é a falta de experiência e noção de escopo. E o mais comum de acontecer é justamente jogarmos um jogo épico que nos diverte demais ao ponto de nos inspirar a dizer: eu quero criar experiências como estas, eu quero criar jogos. Beleza, esse não é o problema em si. Aliás, isso é muito bom, então vamos seguindo. E aqui o primeiro passo óbvio a se dar é buscar conhecimento para criar jogos. E logo de cara já descobrimos duras verdades: criar um jogo é mais complexo do que parece. Pois aqui você se depara com a informação de que vai precisar ter no mínimo um programador, um artista e um sound designer, alguém para criar as músicas do seu jogo. E é nesse ponto que grande parte da galera vai se dividir e escolher caminhos diferentes com a área de mais afinidade. Porém, a maior parte vai optar em ir para o ramo de programação. Afinal, é o programador que faz as artes e os sons se tornarem vivos dentro do jogo. Resumindo, o programador é que faz o core da criação, faz os sistemas que de fato darão vida ao seu jogo. Então, para ficar bem claro, todas as áreas são sim essenciais para um jogo, mas na visão do iniciante que está empolgado e quer ingressar nessa área para dar vida às suas ideias, ser o programador vai dar a ele a liberdade total de poder criar o que ele quiser. Então avançamos no tempo e meses depois ele já consegue programar e criar pequenos projetos de estudo e logo já pensa: estou pronto para dar vida à minha ideia. E é aqui, galera, que a armadilha aparece, pois no primeiro projeto comercial para valer, esse desenvolvedor iniciante vai escolher justamente criar um jogo igual ou melhor ao jogo que inspirou ele a entrar no ramo de desenvolvimento de jogos. E é aqui que a frase "não crie um GTA" se aplica. Então essa linha de acontecimentos que eu acabei de descrever até aqui é muito padrão e acontece demais. Alguns vão escolher criar o seu GTA revolucionário, outros vão querer criar um MMORPG online multiplayer. E justamente nesse ponto entramos no tema do vídeo: os que vão escolher criar seu próprio Hollow Knight, o seu Metroidvania revolucionário. E bom, precisamos ter essa conversa agora. O grande problema de um Metroidvania é que à primeira vista ele não parece ser um jogo difícil de se criar, e o desenvolvedor pode cometer o erro de pensar que não está caindo na regra de não criar um GTA. Afinal, quando comparamos a complexidade de se criar um Metroidvania com um jogo 3D de mundo aberto como GTA, realmente tem uma grande distância aí. Mas o Metroidvania é sim um projeto complexo de se criar para um desenvolvedor iniciante que está fazendo o seu primeiro projeto comercial e sem uma equipe com experiência ou orçamento para bancar esse desenvolvimento.
Como um desenvolvedor indie iniciando sua carreira, encarar esse desafio pode se tornar uma jornada árdua demais, a começar pelo escopo longo e desgastante. O gênero é marcado por uma exploração não linear, ou seja, aquele famoso labirinto gostoso de se perder e explorar. Uma progressão baseada em habilidades, onde constantemente adquirimos habilidades únicas e úteis, que nos permite melhorar em batalha, enfrentando desafios cada vez maiores, além de nos permitir explorar locais antes inacessíveis. E o principal, mapas gigantes e interconectados, onde temos às vezes 4, 5 ou até mais biomas únicos diferentes, com inimigos únicos para cada região, ambientação e clima totalmente diferente, com novas paletas de cores, resumindo, muita diversidade de ambientes únicos, inimigos, desafios, chefões e personagens marcantes. E ainda por cima, tudo isso precisa estar interconectado, ou seja, você pode caminhar e passear por entre esses caminhos e ramificações. Metroidvanias exigem mapas vastos e bem interligados, onde cada área precisa ser projetada com um propósito, e a adição de habilidades desbloqueáveis que transformam a experiência do jogador também aumenta a complexidade do desenvolvimento desse tipo de jogo. E aqui já começamos a ver a necessidade de mais alguns profissionais, além dos principais que já tínhamos citado antes, a começar por um level designer. O level designer também vai planejar o posicionamento de cada inimigo, cada perigo, cada desafio, cada recompensa, quando entregar as habilidades, balancear a progressão e a evolução do jogador de forma suave, ensinando e desafiando aos poucos esse jogador, fazendo com que mesmo aquele jogador que não saiba nada no início, aprenda aos poucos, evolua e cresça conforme ele avança na gameplay e, sobretudo, domine o jogo. Enfim, isso dá um trabalho demais de se fazer e é um elemento crucial para entregar um jogo divertido de verdade. Precisamos de um game designer também para fazer todo o planejamento desse jogo. Quantas fases terão, quantos chefões vão ter, o que o público-alvo que joga o Metroidvania realmente gosta de jogar, quais serão as mecânicas do jogador, quantas mecânicas existirão, qual será o core loop gameplay desse jogo, quais são os loops de mecânicas primários, os loops secundários de suporte, melhores mapeamentos de controles para o seu jogo, será apenas de um jogador ou terá mais de um jogador, fazer toda a documentação como o GDD e outros documentos, estipular o escopo, prazos, metas, orçamento, definir se o jogo vai ter ou não história, e se a resposta nesse caso for sim, o correto aí já seria ter outro profissional para lidar apenas com a história do jogo. Qual seria a lore desse jogo, quantos personagens terão nessa história, quais os acontecimentos impactantes aconteceriam, como essa narrativa seria inserida dentro desse jogo e como ela afetaria as habilidades do jogador, dos chefões, as mecânicas de jogo, as fases desse jogo, os tipos de bioma, decorações características, seria usado o conceito de jornada do herói nessa história ou seguiria por uma narrativa mais única, como prender o interesse do jogador nesses personagens e como tudo isso agregaria ao fim para ele. Como contar essa história sem tirar o controle do jogador e fazer ele ler textos e mais textos explicando os porquês dos fatos que estão ocorrendo. Caraca, eu já cansei só de pensar nessa trabalheira, mas ainda não acabou. Você precisaria também ter testers, pessoas que realmente possam testar o seu jogo, encontrar bugs, saber como reportar esses bugs a você e que sejam pessoas que realmente entendam e consumam o gênero Metroidvania. Você precisaria lidar também com toda a parte do marketing, construção de comunidade em redes sociais, estratégias de venda, como por exemplo, quais eventos online você deveria participar, qual a melhor data para lançar o seu jogo sem ter que disputar com grandes lançamentos do mercado, quais as plataformas seu jogo será lançado e como as páginas desse jogo nessas plataformas serão criadas para atrair o maior público possível. E aqui já entraria outras partes mais técnicas também, como por exemplo realizar o port do seu jogo para consoles e outras plataformas, traduzir seu jogo para outros idiomas do mundo. Enfim galera, eu vou parar por aqui porque eu acredito que já ficou bem claro que todo jogo que tem um bom lançamento precisa se preocupar com tudo isso que eu listei e muito mais que eu acabei não falando.
Agora para um pouquinho e vem aqui nos comentários e me diz se realmente faz sentido um desenvolvedor iniciante sem experiência nenhuma encarar esse tipo de desafio, muitas vezes sozinho e sem recurso algum. E galera, obviamente que dá sim para você mesmo fazer o level design do seu jogo, fazer o planejamento dele, aprender a fazer o som do seu jogo, fazer a divulgação, marketing, toda a arte e tudo isso enquanto você programa. Mas ao assumir todas essas responsabilidades, você vai ter que dar algo em troca muito valioso chamada tempo. Quanto mais você tenta abraçar responsabilidades dentro do seu projeto, mais tempo você vai gastar no desenvolvimento dele, e ainda sem garantia nenhuma de que você fará um trabalho nessas áreas melhor do que um profissional faria. E projetos grandes assim acabam sobrecarregando demais os desenvolvedores, e a primeira coisa que vai embora nesse momento é a sua motivação e a vontade de ir até o fim com esse projeto. Até o mais disciplinado gastaria 4 anos ou mais para criar um Metroidvania sozinho, e ainda no fim ficaria aquele jogo meio ok de se jogar. Sem contar que é comum programadores iniciantes não executarem boas lógicas de programação, e o jogo fica cheio de bugs ou com uma performance muito ruim, e conforme passa o tempo ele evolui como programador sim, mas muitas vezes ele teria que voltar e refatorar todo aquele código, ou seja, refazer partes desse código, o que tomaria mais tempo ainda. Por isso é fácil subestimar o escopo de um projeto Metroidvania, principalmente se for um dos seus primeiros jogos, pois para desenvolver um Metroidvania você vai precisar de anos de trabalho equilibrando arte, narrativa, level design, mecânicas, e sem ter uma equipe experiente para te auxiliar ou um orçamento considerável, o risco de você não conseguir finalizar esse jogo é altíssimo. Outro grande problema que você vai enfrentar se chama a busca por um diferencial chamativo. O mercado de jogos Metroidvania está um pouco saturado com novos lançamentos surgindo regularmente, e o complicado é que apenas replicar a fórmula clássica de exploração e progressão não será mais suficiente para capturar a atenção dos jogadores desse nicho. Seu jogo tem pulo, dash, wall sliding, pulo duplo e alguns ataques mágicos e só isso. Essa é a fórmula padrão das mecânicas de um Metroidvania, e que o jogador já espera que tenha tudo isso mesmo, ou seja, já não é um diferencial ter esses tipos de mecânicas em seu jogo. Então a sua resposta para esse problema é a seguinte: eu vou colocar 5 espadas diferentes, 15 amuletos mágicos, 10 runas, sistema de troca de equipamentos e armaduras, o peso de cada equipamento vai afetar a física do jogador dentro do meu jogo, ele vai ter um escudo mágico, ele vai ficar invisível, vai ficar intangível, ele vai poder voar. E não, galera, esse não é o caminho. E é justamente esse tipo de escolha e de resposta que todo mundo faz quando sente que o seu jogo não tem um diferencial: colocar mais e mais mecânicas aleatórias para compensar esse vazio. E essa escolha acaba justamente tendo o efeito oposto, engordurando o seu projeto, aumentando ainda mais o escopo dele e dificultando o balanceamento de tudo isso no final. O ponto aqui não é sobre quantidade, galera, lembre sempre disso, e sim sobre qualidade. Então, o que seria ter um diferencial? Dandara é um jogo Metroidvania que é o exemplo perfeito de diferencial, com essa movimentação única que o jogo tem. Obviamente, hoje em dia temos outros jogos que implementaram esse tipo de movimentação, mas lá em 2018, quando esse jogo foi lançado, ele se destacou por ter justamente essa movimentação única e diferenciada, ou seja, uma única mecânica muito criativa garantiu que esse jogo fosse notado, e obviamente que o game fez todo o restante do arroz com feijão que o Metroidvania pede. E é por essas e outras razões que o ideal seria criar um protótipo lá no início, antes mesmo de decidir entrar de cabeça no desenvolvimento de um jogo como este, para você validar as suas ideias, mecânicas, validar a diversão do seu jogo, e só então você encontrar um diferencial que vale a pena investir todo o seu tempo e esforço. Afinal, adicionar mais e mais mecânicas no meio do desenvolvimento pode acabar piorando as coisas.
Mas agora, galera, vamos conhecer o pior agravante de toda essa história. Só antes, se esse vídeo está sendo útil pra você, não se esquece de deixar a sua opinião, curtir e se inscrever aqui no canal pra me dar aquela força aqui no YouTube. Valeu demais, galera! E seguindo, o nosso último problema e o grande agravante de toda essa situação é a sombra assustadora de Hollow Knight. O sucesso esmagador de Hollow Knight definiu um padrão altíssimo de qualidade para os jogos do gênero Metroidvania. E quando você lançar o seu jogo, inevitavelmente verá seu projeto sendo comparado com ele, pois os jogadores esperam mundos tão ricos, combates tão desafiadores e visuais tão marcantes quanto os de Hollow Knight. Mas o agravante é que esse jogo acertou em todos os aspectos, como história, desafio, diversão, exploração e enfim. E isso faz com que a grande maioria dos jogos Metroidvanias atuais se tornem medianos, ou até mesmo um jogo apenas ok, ao serem comparado com esse grande sucesso. E essa comparação pode ser desmotivadora, mesmo que o seu jogo tenha os seus próprios méritos, pois ele pode ser injustamente ofuscado pela expectativa de que todo Metroidvania seja um novo Hollow Knight. Por isso é importante aceitar que nem todos apreciarão o seu projeto e certamente críticas virão. Podemos olhar para o próprio mercado de Metroidvanias atualmente. Desde o lançamento de Hollow Knight, não tivemos outros jogos que se equiparem a ele em nível de qualidade ou que superem ele nesse gênero, na minha opinião. Os maiores jogos que eu consigo me lembrar e que teve uma certa relevância são Blasphemous 1 e 2, que acerta demais em todos os aspectos, como lore, arte belíssima, combate e gameplay gostosa e divertida, chefões e personagens únicos e marcantes, enfim, entrega tudo que o gênero pede, e fez sim um grande lançamento, mas não se equiparou a Hollow Knight. E outro grande sucesso que também me vem à cabeça é Ori 1 e 2, que acertou em tudo isso assim como Blasphemous, e além de tudo, tem uma das trilhas sonoras mais impressionantes de todo o mercado de jogos, mas que também não se equipara a Hollow Knight. Mas ao analisar esses dois jogos é que vem o grande detalhe: Blasphemous tem uma equipe de desenvolvimento extremamente competente e experiente, e ainda conta com o suporte de uma publisher, e já no caso de Ori, ele contou com o apoio da gigante Microsoft, e mesmo essas duas grandes franquias não conseguiram bater Hollow Knight, e o próprio Hollow Knight contou com financiamento coletivo para poder sair do papel, e apesar de sim ter sido feito por apenas 3 desenvolvedores inicialmente, eles também precisaram de um mínimo de apoio para tocar o projeto para frente. E eu vou além, eu diria até mesmo que o próprio Silksong possa ser ofuscado por Hollow Knight, caso ele não atinja a qualidade necessária para superar o seu título anterior, ou no mínimo se equiparar em qualidade com Hollow Knight, isso mesmo sendo feito pelos mesmos desenvolvedores. Se é que esse jogo vai ser lançado algum dia, né? Polêmica aí no ar. Isso tudo, galera, nos mostra o quanto desenvolver um jogo desse gênero com alta qualidade é sim fazer um GTA para um desenvolvedor iniciante. Nos últimos anos tivemos diversos Metroidvanias sendo lançados, como por exemplo Nine Souls, Hike the Robot, Void Rot, Crossworn, que ainda está por vir, e todos eles enfrentaram e enfrentarão o problema de serem comparados com Hollow Knight, e no geral se tornarem jogos legais ou somente jogos ok de se jogar, nada de inovador. E eu não estou dizendo, galera, que esses jogos não fizeram bons lançamentos ou não trouxeram um bom lucro para os seus desenvolvedores, muito pelo contrário, foram sim bons lançamentos. Porém, se você observar, a grande maioria desses desenvolvedores já tinham experiência, contaram com bons profissionais trabalhando, recursos, apoio e suporte. E se você perguntasse para cada um desses desenvolvedores, com certeza todos eles apostariam que, sem sombra de dúvidas, as suas ideias, quando finalizadas, revolucionariam o gênero Metroidvania. E essa certeza te lembra alguma coisa? Ou seja, se até para eles que tinham recursos disponíveis e experiência foi difícil, imagina para você, meu jovem dev gafanhoto. Então vamos logo mandar o papo reto aqui. Criar um Metroidvania é um erro? E a resposta é não, galera.
Não se você tem experiência, se você tem uma boa equipe, capacidade e profissionais disponíveis, se você tem apoio financeiro, se você tem uma comunidade grande e engajada para impulsionar o seu projeto, ou até a maioria dessas qualidades. Mas se você é iniciante, se é o seu primeiro projeto comercial, se você desenvolve sozinho, se você faz jogos apenas no tempo livre enquanto precisa trabalhar em outra área, e enfim, eu acho que vocês entenderam esse perfil. Definitivamente é sim um grande erro assumir essa missão quase impossível para quem está nessa situação, pois mesmo que você finalize o seu jogo 4 a 5 anos depois, você pode se frustrar caso ele venda apenas $5.000, $1.000 ou nem venda os $100 mínimos para se receber na Steam, por exemplo, pois esses valores de longe não pagariam o tempo que você gastou durante esses últimos anos desenvolvendo esse jogo. E o que fazer então? Eu acredito, galera, na minha opinião, que o melhor caminho seria você dar um passo de cada vez, começando com projetos mais simples de escopo muito pequeno e que durem de 3 a 6 meses para serem desenvolvidos completamente e lançados. Dessa forma, nesses 5 anos, você teria lançado muitos jogos, validando diversas mecânicas, estilos, ideias, abordagens diferentes e depois poderia investir na ideia que mais desse certo dentre os jogos que você já lançou. Um estilo de jogo que eu acredito se encaixar mais para um dev indie iniciante e que deseja um dia criar um Metroidvania e que se aproxima muito também desse estilo, sendo menos complexo, é claro, seria jogos de plataforma 2D. Você poderia criar jogos de plataforma 2D simples, validando mecânicas únicas para encontrar o diferencial necessário. E quando você encontrar esse diferencial e criar um jogo que realmente a galera gostou, aí sim valeria a pena você tentar migrar esse projeto para um Metroidvania, mantendo as características que deram certo nele. Vou ser mais direto então, vou dar um exemplo prático. Esse jogo indie brasileiro chamado Moonleap foi desenvolvido por um youtuber chamado GuSelect, se eu não me engano, do canal Botão Select. O ponto que precisamos analisar nesse caso é que ele já tinha uma certa experiência em desenvolver jogos e já tinha uma comunidade. Participou de uma Game Jam, se eu não me engano, onde surgiu a ideia do jogo. E essa ideia foi validada nessa Game Jam, sendo um jogo muito bem aceito pela comunidade nessa época. E ele teve a brilhante ideia de finalizar esse jogo para lançar, mantendo a simplicidade desse escopo em um jogo de plataforma 2D, com essa característica única de mudar toda a fase quando você salta. E não confunda aqui, galera, simplicidade do escopo com facilidade de se desenvolver. Mesmo esse jogo tendo um escopo mais simples que um Hollow Knight, por exemplo, certamente foi muito difícil de ser desenvolvido e finalizado. E eu tenho total certeza que o desenvolvedor enfrentou muitos desafios até conseguir finalmente chegar lá, então ele merece demais o nosso respeito. Mas o interessante de tudo isso é que no final o jogo teve um ótimo lançamento na Steam e em outras plataformas. E é aqui, com esse resultado de lançamento, que o desenvolvedor teria todos os argumentos para transformar esse jogo em um Metroidvania no próximo lançamento, caso ele quisesse. Pois é quase certo que se ele fizesse um Metroidvania com esse diferencial de mudar toda a fase quando você salta, mantendo essa característica principal do seu jogo, mas incorporando todos os elementos que o Metroidvania pede, como mapas grandes, variedade de inimigos, combates, biomas únicos e até uma história, quem sabe, as chances desse projeto se tornar um sucesso, caso seja lançado redondinho, seriam muito altas, pois a ideia, o estilo de arte, os personagens, as mecânicas centrais já foram todas lapidadas, refinadas e validadas em Moonleap 1, ou seja, no seu primeiro projeto. E ainda assim seria uma decisão muito difícil de ser tomada, porque o trabalho para tornar esse jogo em um Metroidvania seria colossal, galera, necessitando de mais recursos, uma boa equipe e muito trabalho, como a gente já conversou até aqui. E um recadinho bem rápido: se você quer aprender a criar seus jogos da maneira correta e realmente evitar essas armadilhas e finalmente dar vida às suas ideias, eu deixei os links para os melhores cursos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem link de todas as áreas do desenvolvimento de jogos que você tiver interesse em aprender, e são os cursos que eu recomendo demais. Mas voltando ao assunto, criar um Metroidvania como desenvolvedor indie iniciante é um projeto muito ambicioso, arriscado e frequentemente longo, e as chances
chances de atingir o sucesso comercial são baixas, especialmente em um mercado saturado e com um público muito exigente. No entanto, se você realmente ama esse gênero e está disposto a enfrentar todos esses desafios, comece pequeno, mantendo sempre os seus pés no chão e mantenha o foco em encontrar um diferencial, buscando sempre aprender e evoluir, e principalmente o seu jogo precisa divertir os jogadores e entregar a eles a experiência que eles querem receber. Faça parcerias, busque dividir o máximo possível de todo esse trabalho com outras pessoas talentosas, pois sozinho suas chances são muito baixas. E o meu objetivo com esse vídeo, galera, não é te desanimar de criar o seu Hollow Knight, mas eu quero apenas te alertar para a realidade do perigo em que você pode estar se metendo, pois essa escolha pode custar não somente a sua ideia valiosa, mas muitos anos da sua vida, e no fim pode até te fazer desistir dessa carreira e se frustrar completamente. Então definitivamente eu não quero te perder, meu amigo desenvolvedor. Eu peço desculpas pelas duras palavras, mas elas são necessárias. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que ele possa ajudar demais vocês a tomar uma boa decisão. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!